paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui, em mais esta quinta-feira, para darmos início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. E esta é a nossa última aula deste primeiro trimestre de 2025, onde nós falamos vastamente sobre a defesa da fé, sobre a apologética, meus amados. Nós hoje estaremos estudando a lição número 13, que fala sobre a perseverança na fé em Cristo. Sobre perseverar na fé em Cristo, meus amados. Uma lição das mais importantes, não apenas para esse nosso trimestre, mas para toda a existência humana. Nós devemos aprender e precisamos aprender que nós devemos perseverar. Queridos, quando nós falamos em perseverança, nós devemos ter em nossa mente e ter como exemplo a Jesus Cristo, porque ele, meus amados, ele enfrentou toda a adversidade com muita coragem, com muita determinação, e ele passou por muitas adversidades, inclusive mediante a cruz, a morte de cruz, não é verdade? Nós sabemos disso. Nós já temos orientações, explicações e estudos a respeito disso. E aprendemos sobre isso durante também esse primeiro trimestre aqui. Ocorre que aí vai vir uma pergunta que muitas pessoas, descrentes ou até crentes mesmo, ficam com essa dúvida na cabeça. Mas ele é Deus. Ele é Deus. Tipo, como assim? Ele é Deus, ele não sentiu nada, não passou por nada. Ele já sabia de tudo isso, né? Lê do engano, meus amados. Como nós aprendemos neste trimestre, ele veio como homem, então ele era 100% homem. Ele passou por toda aquela angústia, por todo aquele sofrimento como homem, que ele era, inclusive, a morte de cruz que nós já mencionamos. Apesar do fato dele ser Deus, ele é homem, assim como cada um de nós. E ele veio como homem para pagar pelos nossos pecados. Se você ler o texto de Romanos 5:17, de 17 a 19, isso fica muito claro. Por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem este pecado seria extirpado e nós passaríamos a viver a graça, o dom gratuito, né? Viria sobre todos nós para a nossa justificação, para a nossa vida. Então leiam o texto de Romanos 5:17 a 19, vocês vão entender isso de uma maneira muito clara, meus amados. Ou seja, ele pagou pelos nossos pecados. Foi o Cristo homem que veio e pagou. Não foi a divindade de Jesus, mas a sua humanidade. Porque Deus não morre, meus amados. Nós precisamos entender isso. O Deus não morre. A união hipostática tem Deus e tem o homem ali. Eles não se misturam. Então, o homem, Jesus, morreu. Mas Deus não morre. Entendam que Deus não morre. Nós devemos perseverar, meus amados, através do seu exemplo abnegado em Deus Pai. E isso significa o termo abnegare. O termo abnegare, ou seja, nós precisamos aprender a renunciar às nossas próprias vontades, como ele renunciou às suas próprias vontades. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Né? Então ele abnega, ele renuncia a todas as suas vontades em função de nós, em função dos seres humanos, meus amados, que o aceitariam como Deus. E assim é desta forma, é desta maneira que nós devemos agir. Nós precisamos reconhecer, meus amados, que tudo vem de Deus. E nós devemos, desta maneira, depositar toda a nossa esperança no Senhor. Nós devemos confiar em Jesus independente do tempo que leve, ok? Independente do tempo que leve para vir as respostas. Nós temos que nos manter buscando sempre nele as respostas. E neste meio tempo, nós precisamos e devemos servi-lo, sem desistir, porque a nossa esperança, meus amados, ela não é apenas para essa vida, não é para a imediatez que nós necessitamos, não. A nossa esperança, ela é para a eternidade. Nós teremos uma eternidade ao lado dele. Nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer que a fé,
ok? E a perseverança, elas andam ali de mãos dadas, elas andam juntas. Isso significa ter força e paciência para não desistir, porque nós estamos em Cristo. Então é isso, meus amados. A fé e a perseverança, elas andam juntas. Porque para você perseverar em alguma coisa, você precisa acreditar de verdade. Não é assim? Isso foi nos alertado pelo apóstolo João lá em 10:33. Ele fala da seguinte maneira: no mundo vocês terão aflição, ou seja, nós teremos aflições aqui neste mundo. É desta maneira, ok? Mas que nós não devemos ter medo, nós devemos ter um bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo como homem, como cada um de nós. Não se esqueçam jamais dessas pontuações que eu estou fazendo nessa nossa aula de hoje. Portanto, meus amados, nós devemos aprender que perseverar é persistir em seguir a Jesus, mesmo em meio a todas as dificuldades. Esta deve ser a marca do cristão. Esta é a nossa marca, meus amados. Nós precisamos aprender isso, a perseverar mesmo em meio a todas as dificuldades. Isso é essencial para poder se alcançar as promessas de Deus. A perseverança, a busca, a continuidade, a caminhada no sentido do reino de Deus. Temos vários textos, meus amados, que falam da perseverança de uma maneira direta, de uma maneira indireta. Temos Hebreus 10:36, Colossenses 4:2, Marcos 13:13, Hebreus 3:6 também. Nós temos Tiago 1, versículo 2 até o 4. Portanto, amados, entre outros, é claro, né? Portanto, a perseverança é uma virtude que ela é e deve ser e permanecer como central na vida do servo de Deus. Essa perseverança, meus amados, é a capacidade de você continuar firme na fé e na obediência de Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, mesmo diante de todos os obstáculos que são postos à sua frente. Hebreus 12, 1 e 2 diz, né? Visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nós precisamos deixar de lado todo o peso e o pecado que de perto, né? Ou seja, tão de perto nos rodeia. Nós precisamos correr com muita paciência a corrida que está proposta a cada um de nós, olhando sempre para quem? Olhando para Jesus, meus amados. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi exposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a desonra e hoje ele está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Nós precisamos atender e nos tornar, nos fazer com esta mesma força. Lógico que nós não temos a força de Deus, mas nós, como homens que somos, assim como foi Cristo, temos condições de fazê-lo com o apoio e com a força do Espírito Santo que ele nos traz, que ele nos dá. Então nós precisamos abrir o coração para que ele possa habitar em nós. Isso, meus amados, nós devemos fazer e olhando também e rejeitando também, olhando e rejeitando também as heresias ou qualquer ensino contrário, meus irmãos, à palavra de Deus. É desta maneira. Queridos, nós vivemos em uma sociedade pluralista, com vasta diversidade de crenças e práticas. E pior, algumas vêm com roupagem até aparente de ser bíblica, né? Isto entre outras que mais ousadas deixam claro, deixam tácita, posta ali a sua oposição às escrituras sagradas. Mas nós precisamos estar atentos a tudo isso. E é exatamente isso que nós veremos hoje. Nós aprenderemos qual deve ser a nossa atitude diante de todas essas dificuldades, diante das heresias. Nós precisamos muito aprender, meus amados, e nos manter inteirados, aprender e nos manter inteirados, entendendo qual é o fundamento da nossa fé.
Nós precisamos saber de fato. Mas vamos lá, vamos à nossa aula, senão eu acabo antecipando coisas que eu gostaria de falar. E aí pode ser que não tragam um entendimento perfeito para vocês. O que eu quero hoje é um entendimento perfeito sobre estas coisas, né? O texto que está sugerido para nós nesta aula de hoje é 2 Timóteo 3, de 10 a 17. 2 Timóteo 3, de 10 a 17. Mas eu trago uma sugestão para os irmãos, vocês vão aprender muito se vocês puderem na casa de vocês fazer uma leitura desde o primeiro versículo até o versículo 17, ok? Então, por favor, leiam todo esse texto aí de 2 Timóteo no capítulo 3. É muito bom, de 1 até 17, vai ajudar bastante. Mas vamos lá, eu vou trazer um pouco mais para vocês a respeito disso, dizendo que a perícope deste texto, ele nos mostra que Paulo ali, ele ministrou ali na Antioquia, em Icônio, em Listra, na Galácia. Nós vimos isso nas nossas primeiras aulas. Esse local ele visitou nas suas 2 primeiras viagens missionárias. Isso está lá em Atos 13, 15, Atos 14, 23, Atos 16, de 1 a 6. E levando em conta, meus amados, que Timóteo ele era de Listra, ele conheceu de perto todo o sofrimento e tudo aquilo pelo qual passou o apóstolo Paulo, bem como a ação benevolente do Senhor sobre a vida de Paulo mesmo diante de todos esses problemas, essas tribulações, essas heresias que ele viveu ali e o sofrimento que ele teve. Isso nós vemos lá em Atos 14, 19 e 20 e em todo o livro de Atos nós aprendemos muito sobre isso. Mas Timóteo, Tito, fala bastante a respeito disto também, meus amados. Timóteo, conforme a tradição judaica, ele também foi instruído desde antes dos 5 anos de idade pela sua família, ou seja, pela sua avó Lóide e pela sua mãe Eunice. E Paulo evoca dele tudo isso, mostrando, meus amados, o valor da Escritura Sagrada na vida e no futuro do crente. Ele mostra que a Escritura, ela quer nos ensinar e que ela é um tesouro para quem quer de fato aprender, meus irmãos. Ela responde a perguntas sobre a vida, ela corrige erros, ela vai tratando o ser humano e preparando o ser humano, santificando o ser humano. E assim nós percebemos e sabemos, aprendemos que nós estamos indo no caminho certo, no caminho que vai nos levar a Deus. Isso segue de uma maneira tal que nos leva diante de Deus, diante dos pais, esclarece tudo diante da consciência, tanto da consciência dos homens quanto da igreja. Amados, a Escritura nos conduz à santidade e seguir a Escritura, praticá-la, viver esta comunhão com ela e com Cristo Jesus, com o nosso Deus, vai com certeza garantir o nosso futuro junto com Cristo, que é a promessa dele, nós estarmos com ele, mas nós precisamos crer de fato, ter fé, obedecer e ser perseverantes. Eu volto aqui ao obedecer. O obedecer não é por uma imposição, mas é por um entendimento vasto que te liberta e faz com que você de fato creia, e aí você obedece porque você sabe de fato que aquilo é a verdade, de que aquilo é o que vai fazer a diferença na sua vida e na vida eterna, estou falando. Porque nós já vivemos a eternidade desde agora e vamos prosseguir com ela para sempre. É desta maneira que nós vamos prosseguir com a eternidade, vivendo ela já desde hoje, desde esse momento, meus amados. Mas vamos lá, senão eu pego aqui a corda e vou falando com os irmãos aqui até não querer mais, né? Muito assunto, é muito estudo, muito conhecimento que os estudos sobre a perseverança nos traz. No primeiro assunto, meus amados, ele vai trazer para nós aqui o comportamento que nós devemos ter, que é a perseverança, né, diante das heresias, né? Então ele vai nos falar
sobre isso diante das heresias. Eu acrescento aqui diante das tribulações. A heresia é uma tribulação, mas temos tribulações também da vida. E nós precisamos perseverar de fato contra tudo isso. Mas nós vimos, meus amados, o apóstolo Paulo, ele exorta ali Timóteo a perseverar na fé em Jesus. Lá em 2 Timóteo 3,14, diz assim, né? Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste. Ou seja, desde sua avó, desde o momento em que ele nasceu, ele já foi orientado ali no sentido de Deus, no sentido de estar na presença de Deus. Então ele tem que permanecer vivendo esta relação com Deus. Tá? Então, meus amados, ele sabe, Paulo fala para ele, você sabe de quem você tem aprendido isto. Você sabe de quando, isso não veio do nada. Ok? Desde a mais tenra idade, ele iniciou o seu aprendizado através da sua mãe, através da sua avó e depois através do próprio Paulo. Está lá em Atos 16:1, 2 Timóteo 1:5, 2 Timóteo 2:2. Tem bastante texto. Mas vamos lá. Paulo, meus amados, ele chama Timóteo de verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo 1:2. Verdadeiro filho na fé. Meus irmãos, a perseverança, ela está diretamente relacionada a acreditar. Ela está diretamente relacionada a ter fé. Só a fé te dá forças para resistir a todas as perseguições e a todas as heresias. Ou seja, todas as mentiras que forem inventadas e que colocarem sobre você mentiras sobre o divino, sobre o sagrado. Ok, meus irmãos? E como Timóteo, nós também devemos recepcionar os ensinos das Sagradas Escrituras. Isso é importantíssimo, porque isso acrescenta mais base à nossa fé. Então nós precisamos aprender, nós precisamos buscar o conhecimento. 2 Timóteo 3,15 diz assim que desde criança sabes das Santas Escrituras. Aqui é Paulo escrevendo para ele. Ok? Que ela pode... e elas são capazes de fazer dele um sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Escritura esta, meus amados, escritura esta que é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus. Nós precisamos nos ater a isso. Nós vamos achar um monte de livros, um monte de revistas, um monte de escritos escritos por pessoas que nós desconhecemos, mas nós temos que entender que a Escritura Sagrada é o único instrumento que vai poder falar ao nosso coração, porque ela é a única estabelecida por Deus. É ela que vai aferir a nossa conduta diante do Criador, diante da sociedade, diante da família, diante dos amigos. Queridos, as duas cartas de Timóteo têm o caráter apologético, ou seja, a fé e a perseverança. A fé e a perseverança. Por quê? Tanto a fé quanto a perseverança são refutações às heresias. Então é com isso que nós vamos refutar as heresias. Como nós vimos lá no começo dos nossos estudos nesse primeiro trimestre, os gnósticos, as fábulas, nós vemos isso fartamente. Na primeira, segunda, terceira aula, lá em 1 Timóteo 1,14, 4,7, em Tito também 3,9. Também nós vimos aquilo nas falsas expressões denominadas ciência, que não é ciência de fato, porque a ciência ela traz até base para a Escritura Sagrada, mas nas falsas expressões que eles denominam como ciência, isso está lá em 1 Timóteo 6,20, ok? Então essas lutas, meus amados, esse confronto, todos chegaram ao ápice ali, mais ou menos ali no século II, nós estudamos isso também, acho que na aula 3 nós estudamos isso, então o ápice foi ali
no século II. Mas ainda hoje, meus amados, nós temos grupos que divergem da teologia evangélica. Isso, com certeza, nós todos estamos vendo isso, enganações. É dessa maneira. Agora, você precisa se lembrar que mesmo com tudo isso, nós devemos ter respeito por eles, conforme manda o Senhor. Mateus 7,12, Marcos 12, 29 a 31, Romanos 13, 9 e 10. Ele é muito claro. Marcos 7,12, vamos falar de Marcos 7,12, ele diz assim, portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então, se nós não queremos ser repudiados por eles, nós não podemos também repudiá-los. Nós temos que estar ali, conversar, ok? Não aceitar, sentar e aceitar aquilo que eles nos apresentam, mas nós devemos estar ali buscando influenciá-los, não é martelando ninguém, é explicando a realidade, contando, falando das Escrituras Sagradas. Com certeza o Espírito Santo vai agir no coração dessas pessoas e nós temos que brandamente passar isso a eles, meus amados. Da mesma maneira como fez Paulo quando ele combateu ali aqueles gnósticos emergentes, aqueles judaizantes, os falsos doutores da lei, em 1 Timóteo 1,17 fala isso, os doutores ali, os judaizantes que insistiam na circuncisão, está lá em Timóteo, em Tito, tá? Isso está em Tito 1,10, e as fábulas judaicas também, né? Tito 1,14, fala bem a respeito disso. Vemos, meus amados, claramente que Jesus, em seu discurso profético escatológico, diz lá em Mateus 24,13 que aquele que suportar, ou seja, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Portanto, meus irmãos, conhecendo a verdade e nos apegando a ela, conseguiremos resistir a tudo. Tá? Assim nós descobriremos, meus amados, quem de fato nós somos. E com essa descoberta, isso nos dará força para que nós possamos, através do habitar do Espírito Santo em nós, vermos também neste mesmo discurso que nós acabamos de ler, a aparição ali de falsos cristos. Nós vemos isso lá em Mateus 24:45. Se nós estivermos preparados, nós perceberemos esses falsos profetas, esses falsos cristos. Leiam Mateus 24:45. Isso fica muito claro. Nós vemos ali guerras, vemos calamidades em todo o discurso escatológico de Jesus ali. Nos versículos 6 e 7, nós vamos ver as guerras e calamidades. Nós vamos ver crise religiosa no versículo 11 e 12. Né? E quando nós falamos, meus amados, ou quando se fala em crise religiosa, nós falamos no crescimento do quê? Da apostasia. No grego antigo é apostasis. Apostasis, ou seja, é estar longe de, com o sentido de afastamento definitivo e deliberado. Ou seja, uma pessoa que conhecia a Deus e se afasta dela. E aí ele começa a trazer, até pode ser que não, mas na maioria das vezes ele começa a trazer ataques deliberados. Ele começa a trazer ataques ali ele confronta a nossa fé depois. E estes enganos, meus amados, eles vêm não só pelo aparecimento desses falsos profetas também, mas também de pessoas que hoje fundam movimentos ali heterodoxos, né? Ou seja, pessoas com opiniões diferentes, que divergem, né? Ou seja, essas coisas que divergem, são diferentes do sagrado, elas acabam levando as pessoas a uma frieza espiritual. Agora, quando nós conhecemos de fato a verdade, nós somos levados a esperar com paciência no Senhor, suportando essas perseguições ou as perseguições, inclusive as religiosas, pelas quais nós passamos e pelas quais nós ainda passaremos. Não se esqueçam disso.
Hoje, meus amados, a sociedade ela é perversa, a sociedade ela é corrompida. Nós vemos isso em Filipenses 2,15. E muitos, por este motivo, pensam em abandonar a fé, porque não vê a fé no outro. Nós precisamos aprender a frequentar lugares onde você encontra a fé, onde você vê a fé, estar com pessoas que aumente a sua fé, né? Porque muitas vezes você se afasta dela e você abandona essa fé sem sequer ter a conhecido de fato, sem sequer ter buscado aprender dela para ver se realmente é verdade ou não. Sem você se aprofundar nessa relação, isso fica impossível, meus irmãos. Isso fica impossível. Você vai agir por um impulso. Você vai agir por um reflexo. Não quero mais e acabou. Você não pensou, não raciocinou, você não refletiu sobre isso, você não conheceu para tomar a decisão. Nós precisamos aprender que não é dessa maneira. Meus amados, nós vemos que, pelo que nós aprendemos nesse primeiro trimestre, em toda a Escritura Sagrada, que já desde a igreja primitiva, ela sofre, meus amados, ela sofre com isso. E nós, desde aquela época, nós somos alertados sobre todas essas coisas. E nós devemos entender que passaremos, sim, por isso, mas que seremos vencedores, bastando para isso perseverar. E como perseverar se não tivermos fé? Lucas 21, 18 e 19 diz assim: mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. É direto, meus amados. Na vossa paciência possui a vossa alma, e na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Então é na paciência, meus amados, é perseverando e tendo paciência. Gravem isso na cabeça de vocês, porque tudo é no tempo de Deus, tem um tempo para todas as coisas. Esta é a perseverança, meus irmãos. Nós vemos o sentido duplo da salvação quando nós vemos essas expressões, tanto a salvação física quanto a salvação espiritual. Mas vamos lá, vamos ao nosso segundo ponto, porque senão eu continuo falando com os irmãos aqui e eu tenho bastante coisa para acrescentar, aprendendo e sendo inteirado e sabendo. Este é o segundo ponto da nossa aula de hoje, meus amados. Extremamente importante é aprender. É estar inteirado, é conhecer de fato os assuntos. O aprendizado, meus amados, de uma maneira geral, ele é inerente à fé cristã. Todos sabemos disso. A arte de ensinar é tão antiga quanto a humanidade, porque ela perpetua e propaga todos os costumes, as leis e toda a cultura. O ministério do ensino, ele ocupa um espaço muito relevante no cristianismo. Romanos 12, 7 é muito claro quando diz que se é ministério, seja em ministrar, se é em ensinar, haja dedicação em ensinar. Aprenda para ensinar, aprenda para viver, aprenda para crer e ter fé, aprenda para perseverar. A Escritura Sagrada é muito clara nesse sentido, meus amados. Esta é a vontade de Deus, ok? Desde o início da história, para o povo de Deus, desde o início da história, meus amados. O texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9, ensina que o ensino é de responsabilidade da família, mas que também é uma das funções dos profetas. Conforme nós vemos lá em Oséias 12, 10, que diz: eu também falei pelos profetas e multipliquei as visões e propus semelhanças. Similes é semelhanças pelo ministério dos profetas. Então é dessa maneira. Deus sempre quis tornar conhecida do ser humano as suas vontades.
Para isso há necessidade de se aprender, porque Ele sabe, meus irmãos, o que é bom para nós. Amados, nós precisamos aprender e para isso é preciso sentar e estudar. Muitos não querem, muitos não aceitam, muitos não entendem desta maneira, mas para você aprender, você precisa sentar e estudar. Precisa aprender a meditar sobre aquilo que é dito pelo nosso pastor na escola bíblica dominical, sobre o que é dito nos cultos de doutrina, sobre aquilo que é pregado no domingo à noite. Meus amados, não é só você receba, Deus está te dando, Deus vai fazer. Nós precisamos fazer alguma coisa também para Ele. Na verdade, não é para Ele, nós precisamos fazer alguma coisa para nós mesmos. Ou seja, aprender para poder se entregar de verdade, para poder se entregar em espírito e em verdade. Isto é para nós, meus amados. Isto é bom para nós, amados. Nós precisamos aprender. Só que sentar para isso é muito difícil. Se vocês lembrarem bem, o ministério de Jesus ele estava baseado, está até hoje, mas estava naquela época em que ele andou com os pés sobre esta terra, estava baseado em pregar o evangelho, ensinar, curar e libertar os oprimidos pelo diabo. Mateus 4, 23. E aqui eu faço um adendo para vocês. Um adendo que opressão não é possessão, ok? Opressão não é possessão. Posso preparar uma aula a respeito disso com vocês também, a respeito dessas coisas para vocês, basta pedir. Mas vamos lá. As duas palavras mais, não é o nosso assunto de hoje, mas eu já deixei claro que opressão não é possessão. As duas palavras, meus amados, mais usadas no Novo Testamento para ensino é didaquê, que significa instrução, ou seja, ensino, e didascalia, que significa doutrina, ou seja, é ensinar através de doutrinas. Isto se refere não só ao ensino, mas ao que será ensinado. Mateus 7, 28 fala sobre isso, João 7, 16 e 17 fala sobre isso, Atos 2, 42, Tito 1, 9, entre outros textos. Portanto, meus irmãos, isto abrange muito além de valores espirituais. Muito além de valores espirituais. Isso vai até e interfere e prepara para você viver através dos aspectos da vida social. É isso, esses ensinos, esse estudo, é isso que vai construir em você um modo de convívio social piedoso, civilizado, porque vai te tirar da ignorância e da cegueira. Conforme está em Filipenses 4,14, vai te tirar da cegueira, meus irmãos. Tá? Então entendam isso. Eu vou até fazer um adendo que muitos podem não compreender, mas se não compreender, pensem bastante que vocês vão entender. Fazer discípulos de Jesus é bem diferente de fazer membros de igreja. Está cheio de igreja aí, com um monte de membro, mas discípulos verdadeiros é bem diferente. É bem diferente. Discípulos verdadeiros, eles têm que viver isso que nós estamos falando hoje aqui. Hoje as igrejas elas estão lotadas de membros, mas com muito poucos discípulos. O discípulo, ele não é uma opção. Ser discipulado, ser discípulo, isso não é uma opção. É um mandamento divino para a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. É desta maneira que ele vai se tornar igreja de Cristo. Ser igreja de Cristo não é estar no meio. Não é estar no meio. Ser igreja de Cristo é ser transformado pelo poder do Espírito Santo através da fé, através da sua perseverança, através da sua santificação. Meus amados, e tudo isso feito por amor, tudo isso feito voluntariamente, porque você viu e aprendeu que esta é a verdade que você tem que viver. Esta é a verdade oferecida por Deus e nós temos que recepcioná-la. É desta maneira, meus amados. E isto vem
de uma maneira, meus amados, a interferir na nossa vida. O aprofundamento no conhecimento que vem pelo ensino, sem querer aqui, é claro, engessar a Deus, porque Deus ele age da maneira como ele quer. Entendam bem isso. Mas o ensino é o principal, meus amados. Nós precisamos entender que ter as Escrituras sagradas como fundamento para todas essas coisas é o que nós temos, é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos buscar. Para isso, meus amados, nós precisamos nos dedicar e conhecer de fato. É assim que nós teremos, meus amados, argumentos sólidos para perseverar e para cumprir o ID do Senhor. É desta maneira, meus amados. Uma pessoa que vem te confrontar na rua, quando você não tem argumentos, você acaba baixando a cabeça e você sai como perdedor sem de fato ser, porque você é um vitorioso em Cristo. Mas você precisa saber, ter um pouco mais de conhecimento, pelo menos para falar para a pessoa, vem aqui, vamos aprender ali um pouquinho. Né? Então eu acho que você precisa estudar um pouco mais, porque você não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos prosseguir, senão nós vamos longe. O nosso terceiro assunto fala sobre tendo as Escrituras como fundamento. O nosso terceiro e último assunto aqui, tendo as Escrituras como fundamento, meus amados. Existem muitas religiões com versos escritos por aí como se fossem sagrados. No cristianismo, meus amados, a nossa fonte, ou a fonte cristã, é a Escritura, como nós já falamos para os irmãos. Porque esta tem a sua origem em Deus. Ok? Mas a própria revista aqui já apresenta que não faltam aqueles que indevidamente reivindicam esta mesma autoridade ou até mais autoridade do que a Escritura Sagrada. Absurdo! Mas existem sim, meus amados. Assim como Timóteo, nós sabemos e aprendemos a Escritura através dos ensinos da igreja. E entendam que a escola bíblica é a sua maior agência de ensino. Amados, não existe fonte mais segura que a Escritura. Só que você tem que saber quem está ministrando ela para você. Não se esqueçam, falsos profetas, pessoas que querem enganar, pessoas que querem se aproveitar de vocês, pessoas que querem te ludibriar, pessoas que querem atrapalhar a sua vida, pessoas que querem satisfazer o seu ego. Então nós precisamos aprender isso. Então a pessoa às vezes está te apresentando a Escritura, algo parecido com ela, e você está ali se entregando, se dedicando e perdendo, na verdade, a sua comunhão com Deus. Né? Então não faltam, meus amados, aqueles que indevidamente reivindicam essa autoridade, trazendo para elas até muitas vezes. Né? Entendam que, como eu falei para vocês, além da escola bíblica dominical, os nossos ensinos nas quartas-feiras na nossa igreja, ou seja, o culto de doutrina, é importantíssimo. É importantíssimo. Ok? Importantíssimo, nós precisamos buscar o conhecimento nas Escrituras. Porque, embora ela tenha sido escrita por homens, muita gente usa isso, que foi homem que escreveu. Embora ela tenha sido escrita por homens, ela foi inspirada por Deus para servir de ensino, para correção, para repreensão e para a educação na justiça. Foi escrita por homens, foi, claro, mas ela foi inspirada por Deus. Tanto que nós temos provas disso, textos escritos em um ponto e escritos em outros pontos, que por fim eles convergem, eles conversam um com o outro, um acrescenta o outro. Então, meus amados, seria uma coisa impossível equacionar a Escritura Sagrada geograficamente sem erros, que é o que nós vemos nela. Seria impossível. Então, verdadeiramente, a Escritura é inspirada por Deus. Então é dessa maneira, e ela é inspirada e nos é apresentada a fim de que o servo de Deus, ou seja, todos, quando eu falo todos, é desde pastor até o membro, sejam perfeitos no sentido de estar habilitado para toda a obra de Deus. Isso está em 2 Timóteo 3, 16 e 17.
entre outros textos, eu não vou ficar acrescentando muito também para os irmãos. Amados, nenhuma outra literatura no mundo possui esta prerrogativa, como nós já falamos, mas muitos reivindicam. Vejam que o islamismo ele rejeita a Bíblia, porque segundo os seus teólogos, vejam bem, a discrepância até entre eles mesmos. Segundo os seus teólogos, o Alá do Alcorão não é o mesmo Javé do Antigo Testamento. E o Jesus também do Alcorão não é o mesmo do Novo Testamento. Portanto, a mensagem da Escritura é uma e a do Alcorão é outra. Ok? Teólogos islâmicos resolveram ensinar que a Escritura foi falsificada por Jesus e por cristãos, ou seja, pelos cristãos. No entanto, porém, não há registro nenhum de que Maomé ou qualquer califa ortodoxo tenha atacado a Escritura. O próprio Alcorão reconhece a autenticidade da Escritura sagrada dos judeus e dos cristãos. Lá no Alcorão, no capítulo 5, 46, se menciona Jesus, se menciona Maria. Após isso também, lá no seu capítulo 10, 37, ele menciona profetas. Então, existe uma divergência até mesmo entre eles, ok? Já os mormons, vamos falar um pouco dos mormons também, eles afirmam crer na Escritura, mas com certas reservas, porque eles usam as suas próprias regras de fé. Eles têm um livro de regra de fé, eles usam as suas próprias regras de fé. Eles querem, tanto na Escritura como nos escritos de James E. Talmage, foi ele que escreveu as regras de fé. James E. Talmage é o nome dele. Deixa eu confirmar para não ficar errado para vocês, porque eu não corrijo o que eu dou de aula aqui, do jeito que eu não faço correção nenhuma, não faço edição. É isso mesmo, James E. Talmage. Ele escreveu o livro Regras de Fé, e neste livro diz que não existe como ter uma tradução fidedigna da Escritura. Então, ali ele pede que os mormons leiam discernindo o certo do errado da tradução judaica. Ok? Mas como é que eles poderiam fazer isso, meus irmãos? Por juízo próprio? Não. Nós temos as Escrituras, nós temos a base. Nós temos as Escrituras, nós temos a base. Basta nós entendermos a base. Nós precisamos entender o contexto da Escritura Sagrada. E eles chamam, a cada um de nós aqui, eles chamam de nécios, aqueles que buscam a Escritura. Está lá em 2 Nef 29:6 isso. É dessa maneira. Mas, infelizmente, nós precisamos conviver com isso sem repudiá-los. Nós precisamos estar tentando levar a verdade para eles. E isso está sendo feito continuamente. Não podemos omitir também, meus amados, as testemunhas de Jeová. Eles alegam que reconhecem a Escritura como palavra de Deus, mas isto não é o bastante, porque existem grupos unitaristas ali entre eles. Nós já vimos isso nas nossas aulas também, como já vimos essa outra exposição que eu fiz do islamismo, né? Tem também o grupo A Voz da Verdade, que é unitarista. Nenhum deles, meus amados, nega a inspiração e a autoridade da Bíblia. Porém, no caso das Testemunhas de Jeová, tem a revista Sentinelas, ou seja, um adendo, um acrescento que foi feito ali, e é usada como um manual, né, sem o qual ninguém entenderia a Escritura Sagrada. Ok? Entre tantos outros erros, como nós já aprendemos neste trimestre. Ok? Muitos outros erros. Não se esqueçam disso. Esse trimestre foi sensacional. Nós estamos finalizando ele hoje, mas eu tenho certeza que nós aprendemos muito. Meus amados, a nossa expectativa com estas aulas desse trimestre é de que, com as bases que nós trouxemos e as provas da verdade sobre o divino que nós conseguimos apresentar para os irmãos, e tem muitas outras que nós não citamos para poder trazer maior clareza, sem um aprofundamento muito excessivo, ok? Eu acredito e peço a Deus que isso tenha
esclarecido na mente de vocês, que isso tenha dado entendimento sobre os erros que nos confrontam a todo o momento e também sobre muitas dúvidas que poderiam existir em cada um de nós aqui. E assim que você tenha se tornado mais forte pelo poder do Espírito Santo, para assim nós podermos de fato perseverar. E eu encerro a nossa última aula desse trimestre falando para vocês o texto, de Romanos 5, versículo de 3 a 5, que diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Portanto, fiquem firmes, porque aquele que suportar até o fim, este será salvo. Suportar significa perseverar. E perseverar está andando de mãos dadas sempre com a fé, meus amados. Mateus 24, 13. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e se preparem. O nosso segundo trimestre é maravilhoso. Falar sobre o verbo que se fez carne e todo o contexto. Eu vou preparar uma aula introdutória para nós e com certeza vai ser muito interessante. Amém? Que Deus abençoe vocês. Uma semana maravilhosa para todos.